Estou recebendo aqui nos estúdios a Jailma, ela que é presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde aqui de Caicó, e a Raquel, que é vice-presidente, né, dessa Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde aqui de Caicó, para o mandato trienal de 2021-2024. O Conselho de Saúde está se preparando aí já para realizar as eleições para a futura aí, diretoria do triênio 2021-2024. Então, para entender melhor como é que vai funcionar esse processo, que já começou, a gente conversa agora com a Jailma e também com a Raquel. Jailma, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Raquel, nossa companheira aqui das lutas do controle social. E bom dia a todos os ouvintes, né, da Rural, do Panorama 95, esse conceituado programa, né? Qual é a importância? Estamos à disposição. Qual é a importância do Conselho Municipal de Saúde? Para que as pessoas possam começar a entender. Qual é a importância de termos um Conselho de Saúde aqui em qualquer município? Marcos, os conselhos, eles são instâncias de controle social do SUS, no caso do Conselho de Saúde. De uma forma geral, os conselhos, são criados por lei, né? E tem o papel de contribuir, né, inclusive de deliberar sobre as políticas setoriais que eles representam. Então, o Conselho Municipal de Saúde, né, ele tem essa competência, né, de ser a instância que congrega representações da sociedade civil organizada através dos usuários do SUS, né, dos trabalhadores e dos profissionais da saúde, dos prestadores de serviço da saúde e gestão do SUS. Né, em cada âmbito. Então, no caso do Conselho Municipal de Saúde, é no âmbito do município, para discutir e decidir, deliberar sobre a política municipal de saúde. Então, muitas decisões que acontecem, por exemplo, com relação à saúde do nosso município, que traz um impacto na nossa vida, passa pelo Conselho de Saúde. Passa sim, porque ele é a instância de participação e controle social, a instância máxima, né, que tem essa composição paritária, né, constituída por 50% dos usuários, né, que são os representantes da sociedade civil organizada, dos segmentos, né, da comunidade, né, e demais segmentos que fazem parte do sistema único do município, que são os trabalhadores, aqueles que prestam o serviço, né, os prestadores de serviços e a própria gestão municipal. E quem é que integra o Conselho de Saúde? São instituições, é a sociedade, é a gestão? Como a gente falou, né, o Conselho Municipal de Saúde, ele surgiram, na verdade, os conselhos desde 91, com a criação do SUS, né? A nossa Constituição de 88 estabeleceu o direito à saúde, né? Saúde, direito de todos, dever do Estado. E aí se criou a Lei Federal, né, 8.080/90, que foi a lei de criação do SUS, né? E a Lei 8.142/90, que é aquela que estabelece a participação da comunidade, né, no controle social dessa política de saúde. E aí, ela já estabelece quem participa, né, dos conselhos. São 50% de usuários. Esses usuários, eles são pessoas que do dia a dia, dos cidadãos, que são detentores do direito, né, do acesso à saúde pública, né? Então, eles são pessoas que vão estar representando os segmentos que eles compõem, por exemplo, associações de pessoas com deficiência, associação de pessoas com patologias diversas, organizações religiosas, organizações de trabalhadores de distintas categorias, certo? E, entre outras, né, movimentos também sociais, como fóruns organizados de mulheres, grupos organizados de LGBTI, por exemplo, né, de afrodescendentes, entre outros. E os trabalhadores e profissionais da saúde, representados por suas categorias, né, os conselhos de classes, né, os sindicatos, né, de defesa da classe trabalhadora da saúde, e também os prestadores de saúde, de serviços da saúde do SUS, que são hospitais, né, que são
clínicas especializadas e a própria gestão. Essa é a composição do Conselho Municipal de Saúde. A gestão participa através diretamente da Secretaria Municipal de Saúde no âmbito do município, né? Entendi. E Raquel, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E como é que acontece o ingresso, por exemplo, de uma associação de usuários de um serviço de saúde no Conselho? Também é por eleição? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos aos ouvintes do programa Panorama 95, a Geraldo e a Jailma aqui, todos, meu bom dia. O ingresso, né, que você está falando aí, para entrar nessa composição, ele vai se dar à organização dessa própria entidade. Quando ela está organizada, ela vai enviar todos os seus, como se diz, se tiver um CNPJ ou se ela tiver um regimento, ela vai enviar, né, que a gente vai abrir, a gente vai estar enviando os ofícios, convidando, né, e esse é o momento também que a gente está convidando todas essas entidades a vir fazer a recomposição do conselho, né. E aí a gente, como a comissão eleitoral, a gente vai receber essa documentação e a gente vai dar o parecer. Se essa entidade ela está habilitada a fazer parte desse processo de recomposição do Conselho. Antes de entrarmos nessa questão do processo eleitoral, é comum, por exemplo, o interesse de entidades, de associações que não estão no Conselho, de se inserir no Conselho de Saúde? Depende muito do processo de sensibilização, né, de mobilização da comunidade feita pelos atuais conselheiros, membros do conselho, né? Então, o nosso objetivo, a nossa finalidade de estar hoje aqui no programa, né, vamos em outros meios de comunicação também, estamos divulgando a partir de hoje nas redes sociais, né, o edital de convocação das eleições do Conselho Municipal de Saúde para o triênio de 2021 e 2024. Então, nosso grande objetivo com a publicação do edital, né, que também está saindo no Diário Oficial, né, do município, estarmos fazendo essa mobilização da comunidade, né, para uma participação mais intensiva, né, na disputa, vamos dizer assim, de vagas, né, de cadeiras para compor os segmentos do Conselho Municipal de Saúde. Isso tudo é possibilitado, né, pela lei municipal, porque todo conselho é criado por lei. Então, em Caicó, recentemente, o Conselho Municipal de Saúde, ele passou por uma mudança normativa, né? E aí, o Conselho, para se adequar a uma norma nacional, de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, e se atualizar mais na sua forma de composição, estrutura, né, de organização, de funcionamento, ele elaborou uma proposta, né, uma minuta de lei, né, que foi discutida amplamente, né, dentro da comissão que elaborou essa proposta, que foi discutida em 2 reuniões plenárias do Conselho, né, atual, inclusive com a participação da secretária municipal Evaneide, né, e todos os demais conselheiros. Discutimos, inclusive, com a Procuradoria Jurídica do município e com os vereadores. Tivemos uma reunião com os vereadores para apresentar a proposta da mudança de lei que era necessária. E foi amplamente discutido, isso já passou pela Câmara, foi transformado em projeto de lei, já foi discutido e aprovado na Câmara Municipal e a lei já foi sancionada e publicada pelo prefeito municipal. É a lei 5.341, de 28 de setembro de 2021. Essa é a atual lei, né, que rege o Conselho Municipal de Saúde de Caicó, que reestrutura esse conselho na sua composição e revoga a lei anterior, dando outras providências. O que é que mudou na lei? Vários artigos, né, no formato principalmente da estrutura de funcionamento, né, e da própria composição, que nós tentamos trazer uma composição mais, vamos dizer assim, mais ampla, né, para a participação de distintos segmentos, de forma, e também a mudança para a escolha da mesa diretora, né, e presidência e vice-presidência. Eu acho que esse foi o formato que mais modificou nessa nova norma, né, do Conselho Municipal de Saúde, certo? E aí, de acordo com
a resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, né? De acordo também com, respeitando as especificidades da realidade local, né? Esse princípio da paridade, de que os conselhos têm que ser constituídos por 50% de usuários, né? Os 50% demais divididos entre profissionais, né? Trabalhadores da saúde, prestadores e gestão municipal, orienta o Conselho Nacional de Saúde as seguintes representações para compor os conselhos, certo? Então, associações de pessoas com patologias, associações de pessoas com deficiências, entidades indígenas, né? Se a gente tivesse, por exemplo, entidades indígenas aqui em Caicó, poderiam concorrer a vagas para o Conselho Municipal de Saúde. Movimentos sociais e populares organizados, como Movimento Negro, LGBTI, movimentos organizados de mulheres em saúde, entidades de aposentados e pensionistas, entidades congregadas de sindicatos, de centrais sindicais, de confederações de trabalhadores urbanos e rurais, entidades de defesa do consumidor, organizações de moradores, tanto urbanas como rurais, entidades ambientalistas, organizações religiosas e os trabalhadores, né, da área da saúde, associações, conselhos profissionais, sindicatos, comunidade científica. Por exemplo, Caicó hoje a gente tem diversas universidades, faculdades, né, aqui, e com diversos cursos da área da saúde. Então, são segmentos que inovam na participação no Conselho Municipal de Saúde, que anteriormente, a gente não tinha, né, na verdade. Exato. Recentemente foi que está começando a ingressar a comunidade científica no Conselho Municipal de Saúde, porque é uma nova realidade do município de Caicó. Então, nós estamos diante aqui de dois processos, digamos assim, não diria nem eleitorais, mas antes da eleição para a mesa diretora, vocês vão abrir aí as inscrições para a composição de novos segmentos? Exatamente. Esse é o processo. Sempre os conselhos, eles têm um mandato de acordo com a lei. Essa lei municipal aqui, ela estabelece um mandato de 3 anos. Nossa lei anterior, né, que foi revogada agora com essa nova lei, o nosso mandato era de 2 anos do Conselho Municipal de Saúde. Agora é 3, é um triênio. Vai ser agora de 2021 até 2024. E aí, a gente, primeiro, a cada término do mandato, né, a gente, quando está próximo ao término, já começa os preparativos para a recomposição do conselho, dos segmentos, né? Essa recomposição agora está sendo mais, assim, divulgada, devido a esse processo de mudança da lei, a gente quer favorecer a participação máxima da comunidade, certo? Então, a gente vai ter a recomposição, primeiro, dos segmentos que compõem o conselho, que esse é o formato. Essa recomposição, ela vai congregar todos esses segmentos de usuários através dessas entidades, desses movimentos sociais que a gente já enumerou aqui. Então, qualquer representante de usuários que esteja nos ouvindo, de entidades de usuários, né? E também de prestadores de serviço da saúde e de trabalhadores da saúde que tenham interesse em participar do conselho, podem fazer as suas inscrições agora, na próxima semana, no período de 13 até 15, agora de outubro, lá na Casa da Cidadania, que é a sede do Conselho Municipal de Saúde, né, com a nossa secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde, que é Sueli, certo? E concorrer à vaga para a eleição, certo? Nos distintos segmentos, certo? E essa eleição ela vai ser realizada no dia 25 de outubro, numa reunião extraordinária do Conselho, convocada pela Comissão Eleitoral, certo? E vai, nesse dia, cada segmento desse que compõe o Conselho pela lei municipal, né? Eles vão se sentar lá, segmentos de usuários, vai se sentar lá, vai fazer a escolha dos seus representantes para as 8 vagas que tem os usuários no Conselho Municipal de Saúde de Caicó. Porque o Conselho, pela lei, ele é composto por 16 membros, certo? Uhum. 16 titulares e 16 suplentes, que na verdade dá 32. 32 conselheiros, 16 titulares e 16 suplentes. Destes 16, 8 são representantes de usuários do Sistema Único de Saúde, através de suas entidades, seus movimentos. Então são 8 vagas. São 8 vagas. Então, chega a ser concorrido, porque quem está lá quer permanecer. Quem não está, talvez quer entrar. Né? Chega a ser concorrido esse processo?
A gente espera que esse seja mais concorrido do que os anteriores, né? Esperamos. Por isso, a divulgação máxima para a participação da comunidade, certo? Vocês conseguem elencar um segmento importante, por exemplo, no nosso dia a dia aqui em Caicó, que não está no Conselho de Saúde ainda? Ou é difícil? Que não está... Olha, segmentos LGBT e segmentos representativos de mulheres que discutem suas problemáticas, inclusive de violência na saúde, né? Que a gente chama até de violência obstétrica e outras situações. Não estão no Conselho. Não estão no Conselho. Então fica a provocação aí, né? Exato. Não estão no Conselho. Organizações religiosas, de outras denominações religiosas, para além da igreja, das organizações católicas e evangélicas, que são as que atualmente estão no Conselho. Então, se existe uma organização religiosa espírita, né, ou de outra denominação religiosa, de candomblé, por exemplo, elas têm direito a concorrer, né, a essas vagas das organizações religiosas. Até porque, pela composição, nós vamos ter, nos 50% de usuários, né, entidades e movimentos representativos de usuários do SUS, nós vamos ter uma vaga para pessoas com deficiências, né, uma vaga de organizações religiosas, uma vaga de pessoas com patologias, uma vaga para organizações de moradores, e nessas vagas de organização de moradores, a gente pode ser tanto urbana como rural, e a gente vai dar prioridade para aquelas comunidades que tenham conselhos locais de saúde. Então, as universidades já está discutindo com alguns bairros aqui, né, com os usuários, a formação de conselhos locais de saúde. Também vai ter 3 vagas para grupos ou movimentos sociais e populares organizados, que aí entra a questão do LGBTs, né, de grupos afrodescendentes, organizações de mulheres, de fóruns, etc. Entidades de trabalhadores urbanos e rurais, entidades representativas de trabalhadores. Então, pode ser, por exemplo, um sindicato de trabalhador rural, uma associação de boneleiros, por exemplo, né? Eles entram nas categorias de representativos de trabalhadores urbanos e rurais, certo? Então, essas são as vagas dos usuários, 8. Os outros 25% e mais os outros 50% é dividido em 25% para trabalhadores da área da saúde, que vai ser 4 entidades ou representações classistas, de conselhos de classe, como o CRM, certo? O Corém, esses conselhos, federações e sindicatos, né, de trabalhadores da saúde, obedecendo à instância do município de Caicó, né? São 4 titulares e 4 suplentes, que representam categorias de profissionais e trabalhadores da saúde. E os outros 25% vai estar dividido entre representantes de prestadores de serviço da saúde e da gestão do SUS, que vão ser 2 representantes titulares, um da Secretaria Municipal de Saúde e um de hospitais públicos, e 2 suplentes, um representante da comunidade universitária, sendo um titular e um suplente. Então, aqui inclusive dá a oportunidade de que, na escolha, dependendo da quantidade de segmentos que vão concorrer, para o número de vagas que se tenha, né, que um fique sendo titular de um determinado segmento e o outro fique suplente. Por exemplo, se lá no dia comparecerem 4 entidades representativas de pessoas com deficiência, um exemplo, só tem uma vaga. Aí tem 4 entidades lá querendo uma vaga, uma cadeira no conselho. Então, essas 4 entidades representativas de pessoas com deficiência, elas vão se sentar entre elas e vão eleger quem vai ser o titular para a vaga de pessoas com deficiências e o suplente. E quem vai ser o suplente? Então, pode ser o titular de uma entidade e o suplente de outra entidade de pessoas com deficiência, que vai estar representando a vaga de pessoas com deficiência. Assim como os demais segmentos. As organizações religiosas, por exemplo, se tiver um da igreja católica, outro da evangélica, outro de um espírita, outro de uma afrodescendente, por exemplo, só tem uma vaga para a organização religiosa. Entre elas vão escolher quem vai ser o seu titular e quem vai ser o seu suplente. E assim para todas as demais entidades, os demais segmentos que vão estar compondo o conselho. Que também tem um representante titular de entidades filantrópicas e ou privadas
de prestadores de serviço do SUS e um suplente também. Ok, e o prazo para demonstrar o interesse em participar, ter cadeira no Conselho, Raquel, é na próxima semana, não é isso? Dia 13 a 15. De 13 a 15. A 15, no horário comercial, de 7 às 11 e de 1 às 17 horas. E a eleição dia 25 de outubro. Exatamente, para a gente fechar, né, todo esse processo. Tem uma documentação, Marcos, certo? Tem uma documentação que é exigida para concorrer às vagas, né? Inclusive, hoje está sendo publicado o edital, né, que vai estar em grande circulação nas redes sociais, no diário, na nossa página agora, no Instagram do Conselho, da Secretaria Municipal de Saúde, nas redes sociais, links, certo? Né? Do município. E aí nós vamos ter uma documentação que é exigida para que as entidades elas possam fazer suas inscrições nesse período de 13 a 15, agora na próxima semana, né? De quarta até sexta-feira, né? A documentação, conforme o regulamento eleitoral, que foi elaborado pelo Conselho, né? E aprovado, e o edital de convocação, certo? As entidades, as que são constituídas formalmente, entidades formais, né? Constituídas formalmente, cópia do CNPJ, cópia do estatuto da entidade registrado no cartório, né, o termo de indicação de quem vai ser o eleitor e o suplente, né, que vai estar concorrendo à vaga por aquela entidade lá no dia da eleição, o comprovante de atuação de no mínimo 2 anos aqui até a data da eleição na sede do município, certo? Tem que ter pelo menos 2 anos de atuação Exato. Na sede do município para concorrer à vaga, certo? E cópia da cédula de identidade do eleitor e do suplente, né, que vai estar concorrendo à vaga. E dos movimentos sociais, que são aquelas organizações de usuários que não são constituídas formalmente, quer dizer, que não tem um CNPJ, certo? Mas funciona, tem uma atuação reconhecida no município, né? Tem suas lutas, então essas devem apresentar a ata de fundação ou um comprovante de existência do movimento no município de pelo menos 2 anos, até a data da eleição, um relatório, um pequeno relato de suas atividades, né, de reuniões do movimento, etc., suas iniciativas, uma declaração pública que comprova a atuação do movimento no município há pelo menos 2 anos e a indicação de quem vai ser o eleitor e o suplente daquela representação do movimento no dia da eleição. Então, essas são a documentação exigida. Ok, eu quero agradecer a participação de vocês, começar por Raquel, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. E a gente convida, né, a sociedade civil que compareça, né, para a gente estar fazendo esse pleito, a gente está renovando, né, esses assentos ao conselho, que é o colegiado, que é um colegiado deliberativo, e tem uma importância fundamental dentro do município, porque toda a política de saúde ela passa, assim, pelo conselho, pelo crivo do conselho, e o conselho tem suas determinações, e a gente faz até orientações à gestão, como é que se deveria, né, prosseguir diante de algumas situações que a gente vê que ia provocar muitos conflitos dentro do município, muitas discussões, e aí fica o convite, né, para as entidades tá comparecendo para a gente fazer esse pleito e finalizar o nosso trabalho. Jair, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Marcos, e o Conselho também, como a Raquel colocou, a importância também, fiscaliza, né, a aplicação dos recursos da saúde no município, né, além de atuar na proposição das ações de saúde no município e dos serviços, né, o órgão deliberativo. Nós temos todo um calendário eleitoral que vai estar publicado, certo? Na nossa página no Instagram, do Conselho Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, as eleições no dia 25, como a gente falou, as inscrições agora, da próxima semana, de 13 a 15, certo? E aí tem todo um regulamento dos procedimentos, né, dessa eleição, de publicação, de tudo. A posse, depois da eleição dos segmentos, vai ser realizada no dia 27 de outubro, certo? A posse de todos os novos conselheiros, com os segmentos que eles representam e que foram eleitos, né, nessa plenária do dia 25. E aí a gente vai ter a eleição e a posse da mesa diretora, com presidente e vice-presidente, só depois dessa composição, depois da publicada a portaria, né, de nomeação dos atuais representantes dos distintos segmentos para o Conselho Municipal de Saúde, é que vai ter,
no dia 28 de outubro, a eleição e a posse da mesa diretora, presidente e vice, para darmos seguimentos. Então, nós agradecemos imensamente essa abertura aqui do programa, certo? Para a divulgação de todo esse processo eleitoral. 7h42, conversamos com a Raquel e com a Jailma, entendemos um pouco mais sobre a importância do Conselho de Saúde aqui no município de Caicó e também